Bem-vindo aos relatos assustadores. Primeiro relato: o motociclista. Vou contar um de vários casos estranhos ou sobrenaturais que eu já presenciei nos meus 20 anos como enfermeira. Alguns dias antes do incidente, recebemos um homem gravemente ferido em um acidente de moto na unidade de tratamento intensivo. As circunstâncias do acidente eram terríveis. De acordo com o relato policial, ele estava rodando pela via, quando um caminhão realizou uma manobra para entrar em uma obra de construção. O motociclista, aparentemente não teve tempo de reação para evitar a colisão. Surpreendentemente, apesar da gravidade do acidente, o homem sobreviveu. Era como se ele estivesse sob alguma proteção divina. A equipe médica fez o melhor que podia para estabilizá-lo, enfrentando uma noite longa e desafiadora, com mais de 9 horas de cirurgia. O paciente, em coma, começou a mostrar sinais de melhora e foi mantido na unidade de tratamento intensivo para observação. Apesar da gravidade dos ferimentos, os batimentos cardíacos do homem permaneciam estáveis. Certa noite, enquanto eu estava no almoxarifado cuidando dos lençóis, tive a impressão de ouvir passos no corredor, seguidos de um barulho de algo quebrando. Senti um frio subir em minhas costas, e, ao olhar pela porta em direção ao corredor, não vi ninguém. Com receio, fui andando pelo corredor, olhando de porta em porta, mas não havia sinal de ninguém. Já era tarde da noite, e o hospital estava vazio, com apenas pacientes e alguns médicos de plantão. Continuei minha terrível ronda, e, ao chegar ao final do corredor, meu olhar se voltou para o homem que havia sofrido o acidente de moto. Ele ainda estava desacordado, mas seus batimentos cardíacos estavam irregulares. Foi então, quando entrei na sala, que notei que o quadro na parede estava no chão, quebrado em pedaços. Preocupada, chamei imediatamente o médico de plantão para estabilizar o paciente mais uma vez. E, enquanto a equipe se ocupava com os cuidados médicos, eu fiquei pensando como aquele quadro que estava firmemente pregado na parede poderia ter caído sozinho. No dia seguinte, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Enquanto passava pelo corredor na madrugada para verificar os pacientes e trocar as medicações, tive um sentimento esquisito ao me aproximar do quarto daquele homem. Não conseguia explicar, mas algo não parecia certo, embora eu não soubesse exatamente o que. Entrei no quarto para checar o paciente, que permanecia desacordado, mas estável. Após uma breve avaliação, virei-me para sair da sala, e foi nesse momento que ouvi um estalo, como se um galho estivesse quebrando. Um galho dentro do hospital? Pensei rapidamente e me virei, sentindo um vulto passar diante de mim, enquanto os batimentos do paciente mais uma vez ficavam irregulares. Comecei a temer pelo sobrenatural naquele quarto. O médico chegou rapidamente e estabilizou o paciente. No dia seguinte, estava novamente no almoxarifado arrumando os lençóis quando, para meu terror, ouvi passos novamente. Quis ignorar, mas minha responsabilidade com os pacientes falava mais alto. Contra minha vontade, fui verificar, repetindo para mim mesma que não era no quarto do motociclista. O corredor estava vazio, mas, dessa vez, um grito ecoou do quarto do motociclista. Corri para lá, encontrando o homem desperto do coma, sua expressão marcada pelo terror. Ele murmurava sobre um homem com manto negro que estava ameaçando levar sua alma. Quando olhei na direção indicada, não havia nada lá, mas senti um vulto passar por mim. Minha vontade era de chorar, e, de nunca mais aparecer naquele hospital. O médico chegou e deu um sedativo ao paciente, que adormeceu. No dia seguinte, quando cheguei para meu turno, soube que o homem havia falecido naquela manhã. Como assim? Ele havia acordado do coma na noite anterior. Bem, contaram-me que ele acordou gritando, pedindo para afastar o homem do manto negro, e, antes que alguém chegasse, sofreu um infarto fulminante.
Acredito que há coisas sobrenaturais que escapam à nossa compreensão. Talvez o homem tenha tido uma visão da morte momentos antes do fatídico dia. Após essa experiência, pedi à enfermeira-chefe a troca da minha ala de atuação. Felizmente, ela aceitou, mas tenho certeza de que jamais esquecerei essa experiência inexplicável. Segundo relato: a entidade. Minha passagem por aquele hospital foi breve, durou cerca de 5 meses, mas foi o suficiente para eu não conseguir mais pisar naquele local após o acontecimento que vivi. O hospital era antigo, passou por diversas reformas ao longo dos anos, acumulando histórias de cura e alegria, mas também carregava consigo muitas narrativas de raiva, perda e luto. Entre os funcionários, havia uma crença disseminada sobre a ala desativada, conhecida como a ala verde, que supostamente tinha uma história macabra. Diziam que, há mais de 50 anos, essa ala abrigava o setor psiquiátrico e que, durante esse período conturbado, um paciente tratado com choques teria falecido. Alegavam que sua alma perturbada nunca encontrou a paz e de tempos em tempos era avistada pelos corredores. Embora os administradores do hospital negassem essa versão, a história persistia entre os funcionários. A ala verde estava desativada e servia como depósito de medicamentos e materiais. Certo dia, o médico responsável estava atendendo um paciente e pediu que eu buscasse um remédio na ala verde. Imediatamente, senti um tremor percorrer meu corpo. Conhecia a história e, pessoalmente, acreditava nela. Mas, mesmo relutante, não podia recusar a tarefa, pois fazia parte da minha rotina. Mesmo não querendo, dirigi-me em direção à ala verde, com um sentimento de apreensão e um nó na garganta. Passei pelo vigia noturno e perguntei se ele poderia me acompanhar, mas ele não podia abandonar seu posto. Respirei fundo, peguei a chave e entrei na ala verde, com a sensação de que cada passo ecoava as histórias sombrias que cercavam aquele lugar. Andei o mais rápido que pude, ansiosa para sair dali o mais rápido possível. As luzes eram fracas, a ala desativada não recebia muita manutenção, algumas lâmpadas funcionavam, mas a maioria estava queimada. Na penumbra, acabei tropeçando e caindo ao chão. Para minha surpresa, percebi que não estava sozinha. Havia alguém ali. Assustada, imaginei que fosse um médico ou enfermeiro, pois estava vestido totalmente de branco. A pessoa estendeu a mão para me ajudar a levantar, assegurando que não deveria ter medo, pois estava acostumado com a ala verde. Ao perguntar se ele poderia me acompanhar, a resposta foi afirmativa. Com a presença daquele homem, minha ansiedade diminuiu, e ele começou a compartilhar algumas histórias antigas sobre a ala verde. Contou sobre dias felizes e ruins, como em qualquer lugar. Mencionou que os pacientes odiavam os dias de tratamento, especialmente os choques, que eram torturantes e faziam com que muitos pensassem em fugir ou, até mesmo, em pular pelas janelas do hospital. Era angustiante imaginar essas experiências. Com a companhia daquele homem, a jornada tornou-se mais tranquila. Quando percebi, já estava com o medicamento necessário e próximo à porta para deixar a ala verde. Peguei as chaves, virei a fechadura e abri a porta. Olhando para frente, agradeci ao homem por me acompanhar e perguntei para qual ala ele iria agora. No entanto, o silêncio foi a única resposta. Não houve uma palavra. Ao olhar para trás, percebi que não havia ninguém. Como assim? Pensei, minha calma se transformando em angústia. As palavras daquele homem caíram como uma bomba em minha cabeça. Histórias antigas sobre a ala verde, os sentimentos dos pacientes, as rotinas. Como ele poderia saber de tudo aquilo? Seria possível? Aquele homem era o suposto fantasma da ala verde. Gritei sozinha de desespero. Como mencionei no início do relato, não consegui continuar trabalhando no hospital depois daquela experiência. Não foi um momento terrível, friamente falando não envolveu risco ou trauma, aquela alma parecia ter uma calma interior e me ajudou. Foi como uma luz na escuridão.
Entretanto, mesmo que tenha sido uma experiência com uma entidade aparentemente benevolente, não consigo pensar nisso sem que minhas mãos comecem a tremer. Mesmo que fosse uma alma de luz, não quero nunca mais passar por algo assim. Terceiro relato: a aparição. Este é um estranho relato que vivenciei alguns anos atrás. Havia um paciente já muito conhecido pelas enfermeiras. Ele teve um grave caso de pneumonia, mas reagiu bem aos tratamentos e estava em observação. Esse homem já estava conosco há 3 dias e era muito amigável. Era um senhor de 60 anos que gostava muito de conversar. Certa noite, o homem acionou o botão de chamada da enfermagem, e eu fui verificar. Eram 3 horas da madrugada, me dirigi ao quarto do senhor, e ele imediatamente reclamou que o vizinho do quarto ao lado estava batendo na parede por uns 3 minutos e não deixava ele dormir. Na hora estranhei, pois naquele silêncio da madrugada nos corredores do hospital, qualquer barulho poderia ser ouvido, mas eu não havia escutado nada. Disse que iria verificar e que não era para ele se preocupar e que ele deveria tentar descansar agora. No entanto, na minha cabeça, não havia paciente no quarto ao lado. Assim que saí do quarto do paciente, olhei para a janela na porta do quarto ao lado, e realmente estava desocupado. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. Resolvi ignorar, talvez aquele paciente tenha sonhado com algo. No dia seguinte, a noite estava fria. Eu estava bebendo um copo de café para me aquecer e assistindo a uma série médica no meu celular para tentar passar o tempo. Aquela noite estava demorando a passar. Foi quando, novamente às 3 horas da manhã, vi a luz no painel chamando. Era aquele senhor. Me dirigi ao quarto, e ele novamente reclamou do vizinho batendo na parede. Cheguei a pensar que ele devia estar de brincadeira, querendo chamar a atenção ou algo assim. Bem, disse que iria verificar e que era para ele descansar um pouco. Ao sair do quarto, novamente olhei para a janela da porta. Mas, dessa vez, dei um grito aterrorizado e caí para trás com um susto. Havia algo que eu nem consigo descrever. Tinha algo olhando para fora da janela da porta, em minha direção. Era uma cabeça, mas o rosto não era humano. Os olhos eram amarelos e não tinha pupila, o rosto era coberto por algo preto e parecia não ter nariz. O segurança do andar veio rapidamente verificar o que tinha acontecido, apontei para a porta, mas não havia nada lá. O segurança pegou a chave do quarto e abriu para verificar, mas realmente estava vazio. Não entendi. Será que eu alucinei? O que era aquela coisa? Será que era isso o barulho que aquele senhor ouvia? Contei a história do barulho e o que tinha visto para o segurança noturno, e ele disse para eu ficar calma, que ele iria ajudar. Disse que no dia seguinte, ele mesmo ficaria de vigia nesse quarto para garantir que não tivesse nenhuma ocorrência. Fiquei mais tranquila, e no dia seguinte, efetivamente às 2h45 da manhã, o segurança passou pela recepção da enfermagem no andar e me disse que estava indo para o quarto ao lado do paciente para verificar sobre os barulhos. Me tranquilizei, pensando que seria uma noite tranquila finalmente. Mas, às 3 horas, a luz do painel acendeu. Era o quarto do senhor. Fui até lá, e dessa vez, aquele senhor estava em pânico, apontando para a porta. Perguntei o que tinha acontecido, e ele disse que tinha uma criatura olhando para ele. Era uma visão horrível, uma coisa de olhos amarelos estava encarando ele. Não pode ser, era a mesma coisa que eu tinha visto? Para evitar o pânico, disse para ele se acalmar, que ele devia ter tido um pesadelo ou algo assim. E o segurança do andar estava logo ali caso precisasse de algo. A noite permaneceu tranquila, e, na troca de turno, contei para a enfermeira-chefe o que estava acontecendo. Para minha surpresa, ela imediatamente lembrou que já havia ouvido aquilo antes, mas era algo de tempos atrás, de um paciente que também dizia que viu uma coisa de olhos amarelos. Fiquei em choque. Essa coisa existia mesmo? Perguntei o que aconteceu,
e ela disse que não se recordava muito bem. O paciente tinha um caso de esquizofrenia e na época não levaram ele muito a sério. Ele estava internado com uma crise forte de bronquite, ou algo assim, e teve alta no dia seguinte. Mas afinal, o que aquela coisa queria? Será que o senhor estava em perigo? Perguntei se poderíamos trocar o paciente de quarto, e ela disse que não precisava, porque a previsão era de alta do paciente naquele dia. De certa forma, fiquei aliviada. O senhor iria sair daquele perigo, mas eu não queria mais ficar ali. Pedi para a enfermeira-chefe a troca de ala, e ela disse que precisava conciliar a escala com as outras enfermeiras, mas se alguma delas concordasse, não teria problemas. Cheguei à noite para meu turno, e, como ela havia dito, o senhor não estava mais lá. Teve alta e foi liberado do hospital para voltar para casa. Eu fiquei com um misto de felicidade pelo senhor e medo por aquele corredor escuro. Pedi para que o vigilante ficasse próximo da recepção naquela noite. Felizmente, nada aconteceu ou nenhum sinal da criatura. Na troca de turno, a enfermeira-chefe disse que eu poderia ir para outra ala, na qual permaneço até hoje. Nunca mais vi ou tive relatos de nenhum avistamento da criatura. Não sei o que aconteceu com o senhor, mas espero que ele esteja bem e com saúde até hoje. Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.